Caramba, essa SDK 46 do Expo, ela tá incrível e ela traz muitas novidades. E eu quero mencionar aqui dessas novidades. Nesse vídeo aqui eu quero falar de uma específica que eu tô muito feliz de ver que agora o Expo tem suporte, que é suporte ao React Native Skia. Essa biblioteca ela é incrível para construir gráficos, enfim, desenhos de alta performance no dispositivo, tá? Inclusive é utilizado pelo Google Chrome, ó. Você encontra essa informação aqui citado e mencionado aqui na documentação. Inclusive, deixa eu trocar de câmera aqui para você acompanhar junto comigo aqui na tela, ó. Então essa é a documentação da SDK 46, aqui tem todos os detalhes, ela traz muitas novidades. Inclusive, né, o mundo do React Native, ele tá muito movimentado, tem muita coisa nova, muitas atualizações aí disponíveis, inclusive por conta disso, tá? Por essa agitação toda, eu estou regravando a trilha de React Native inteira ali no Ignite, e o motivo é exatamente esse, para trazer mais conteúdos e ter tudo atualizado lá dentro do Ignite, tá? Então, por isso que eu tô regravando tudo lá no Ignite, já trazendo todas essas novidades. Então essa biblioteca eu quero focar nela nesse vídeo. Ela é uma biblioteca muito legal e agora o Expo tem suporte pro React Native Skia, tá? Bom, a gente pode fazer outros vídeos, tá? Para eu falar dos outros pontos aqui que essa atualização traz, mas bora falar então do Skia. Aqui, ó, tem a documentação, tá? A gente pode clicar aqui, ó, na documentação, aqui, na verdade, React Native Skia. Show. O que eu tinha mencionado, né? Tá vendo, ó? Que ela é utilizada pelo Google Chrome, inclusive. E agora a gente pode usar ela dentro do React Native, claro, para renderizar esses gráficos aí com performance no dispositivo do usuário. Aqui tem o GitHub do Skia. E aí a gente pode clicar aqui, ó, tem uma parte de Full Documentation, aqui, ó, Full Documentation. E aqui, ó, de cara na documentação, você já encontra que é para gráficos de alta performance. Aqui você tem um vídeo que é muito legal, esse vídeo ficou muito massa, inclusive. E aqui na documentação, ó, tá bem legal a documentação deles, inclusive. Você tem aqui a parte de instalação, tem aqui uma parte de Hello World, ó, que é bem legal e traz aqui um primeiro exemplo. Você tem aqui a parte de Canvas, que é a área onde você faz o desenho na interface. Olha quanta coisa, tem a parte de fazer desenho, e aí tem um monte de propriedades para você desenhar na interface. Você tem aqui a parte de grupos para fazer agrupamento desses desenhos, tem formas geométricas, você pode desenhar caminhos, olha só que legal, fazer polígonos, por exemplo. Então, você tem muita coisa aqui interessante, por exemplo, tem a parte de patch aqui. Você tem a parte de imagens, tanto image quanto SVG, aqui também tem muita coisa legal, ó, olha que massa. Você tem aqui, por exemplo, a parte de textos também, então essa parte é bem legal, por exemplo, do text path, para você fazer um caminho, né, baseado, pegar uma forma e pedir para então o texto acompanhar, enfim. Tem um monte de coisa aqui massa, tem essa parte aqui para você trabalhar com mistura de cores, tal como o gradiente também, ó. Você tem filtros para imagem, olha quanta coisa essa biblioteca traz, ó. Você poder aplicar filtros para as imagens, por exemplo, fazer um blur, ó. Você consegue aplicar aqui um shadow também, ó. Olha só que massa que dá para fazer uns efeitos muito legais, assim. Tem a parte de morfologia também. Enfim, você tem um monte de coisa. Essa parte de backdrop filters, ó. Consegue aplicar também esses tipos de filtros nas imagens. Tem filtros só de cores. Olha que legal. Então percebe que essa biblioteca aqui, ela tem muita coisa. Tem a parte de máscaras também, ó. Você pode aplicar máscaras aqui. Olha quanta coisa de gráficos, assim, desenhos, enfim, você pode incluir na tua aplicação. Isso abre um universo de possibilidades, né? Para você desenvolver suas aplicações. Então, por isso que eu fiquei... Quando eu olhei, assim, eu tava lendo ali a documentação, vendo as novidades que a SDK 46 traz, e na hora que eu olhei, falei, caramba, o React Native Skia agora dá para usar ela com Expo, eu achei sensacional. E essa é uma das novidades da SDK 46 do Expo, tá? Como eu disse, eu posso fazer outros vídeos dos outros pontos, das outras novidades que essa SDK traz. Se você quer saber, então deixa aqui nos comentários para eu saber se você quer que eu traga vídeos dos outros destaques aqui também, tá? Mas lá eu tô regravando todo o conteúdo do Ignite para trazer tudo atualizado, inclusive com várias dessas novidades, tá? Bom,
vamos colocar a mão na massa, porque o melhor jeito da gente ver a coisa acontecendo mesmo é colocando tudo isso em prática, né? A gente poder construir alguma coisa utilizando o React Native Skia vai ser massa pra gente ver um pouco de como funciona essa biblioteca. Então, pra poder te mostrar um pouco dela, eu fiz o seguinte, eu criei um app, tá? Eu criei um appzinho utilizando o Expo, inclusive ele tá sendo executado aqui, ó. Tá? Inclusive eu tô executando ele aqui, deixa eu deixar o meu VS Code assim do lado, ó. E aí eu deixo o emulador aqui, e aí eu fico meio encaixadinho aqui. Bom, eu fiz uma aplicação utilizando o Expo, inclusive ela tá rodando aqui, ó. Estou com ela sendo executada aqui no meu terminal, tá? E aí eu criei só um app.tstx que já tava, criei uma interface de payment, tipo de pagamento, separei aqui em 2 arquivinhos, tá? Aqui só tem para ele ficar centralizado, inclusive ele tá aberto aqui ou não. Deixa eu executar novamente aqui, ó. Apertar a letrinha A e ele vai executar ali para mim. E não tem conteúdo nenhum aqui, tá? Nenhum conteúdo. Aí eu criei um componente, eu tenho um componentinho de load, de carregando, que é um Active Indicator, e eu tenho esse componente aqui de cartão de crédito, que não tem nada também. Então eu pensei da gente fazer uma espécie de um cartão de crédito juntos aqui, utilizando o React Native Skia, para você ver o quão legal é trabalhar com essa biblioteca para criar gráficos, desenhos em tela, enfim. Eu vou então pegar esse Credit Card e vou importar ele aqui, tá? Ó, Credit Card. Eu vou fazer a importação dele aqui, para a gente poder ter esse componente aqui, e agora eu vou focar nesse componente aqui, beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer para usar o React Native Skia é fazer a instalação dessa biblioteca. Aqui você vai encontrar, né, a parte de instalação, todas os detalhes de como fazer a instalação, configurações, mas como a gente acabou de ler ali, né, na documentação da SDK 46, inclusive o link dessa documentação aqui vai ficar disponível aqui na descrição, beleza? Caso você queira ver aí todos os detalhes e novidades que essa SDK traz. Maravilha. Agora, então, a gente já sabe que o React Native Skia tem suporte para o Expo. Olha aqui. Agora a gente consegue utilizar ele aqui com o Expo, tá bom? Então a gente pode vir aqui, ó, e procurar por Expo. E aí ele tem aqui, ó, a parte de suporte do Expo. A gente consegue, ó, fazer a instalação dele com expoinstall@shopify/React Native Skia. Então já vou copiar aqui, vou vir aqui e vou já fazer a instalação dele. Vou abrir o terminal integrado aqui mesmo e vou fazer a instalação dele. Vamos esperar ele fazer a instalação. E maravilha. Uma outra coisa também que o React Native Skia vai depender, ó, é do Reanimated, tá vendo? Ó, que é a biblioteca de animações. Eu vou pegar ela pelo próprio Expo também. Eu vou procurar aqui, ó, Reanimated dentro da documentação do Expo. Porque aí eu uso o Expo Install também para fazer a instalação dela. Ó, vou copiar aqui. Vou vir aqui no meu código, ó, já fez a instalação do Native Skia. Vou fazer a instalação agora do React Native Reanimated, né? Inclusive lá, ó, a gente tem na documentação essa recomendação. E aí eu preciso adicionar o plugin aqui do Reanimated. E aí eu vou pegar aqui. Bom, já fez a instalação também, posso fechar. Vem aqui, ó, no babel.config.js e acrescento aqui o plugin do Reanimated, tá? Como eu fiz modificação nesse Babel aqui, que é arquivo de configuração, sempre é importante a gente parar a execução da aplicação. Inclusive, tá vendo? Ele próprio já detecta, fala, opa, você mudou um arquivo de configuração, reinicie o servidor. Então eu dou um Ctrl+C para parar minha aplicação, e aí eu vou executar aqui, ó, um Expo Start novamente e executar a aplicação. Show! Inclusive eu vou fechar tudo aqui, ó, para deixar a minha aplicação toda, o meu app aqui sem nada aberto. Por quê? Ainda eu não consigo é boa, né? Ainda eu não consigo rodar direto no Expo Go, mas eu posso utilizar o próprio Expo para rodar ali para mim no Android, ó. Então eu vou executar, eu terminei ali, ó, dei um Ctrl+C para encerrar a execução da aplicação, e eu vou rodar com Expo Run Android. Eu vou dar um Enter. Ele vai rodar para mim ali, tá? Utilizando inclusive o Expo, só que agora ele vai usar aí o Expo CLI para executar pra gente, tá? A nossa aplicação. Agora a gente só espera. Então, recapitulando, o que a gente fez? Fez a instalação do React Native Skia e a gente instalou o Reanimated também, que é uma dependência ali importante para usar em conjunto com essa biblioteca. Agora a gente só espera, ó. Tá quase lá. 67. 99. E agora sim,
deu o build com sucesso, ó. Ele vai executar pra gente ali no Android, a gente só aguarda e foi, executou. Beleza, a aplicação tá lá, tá? Então agora eu vou focar nesse arquivo aqui, que é o nosso credit card, ok? Vou focar nesse arquivo nosso então. Vamos começar importando aqui então o do React Native Skia. React Native Skia, aqui. Essa é a importação que a gente vai utilizar a partir de agora. E aqui a gente pode começar importando o Canvas. O Canvas é a área que a gente usa para fazer desenho. Então eu vou trocar aqui o Canvas por View, tá? E aí, ó, eu vou tirar essa View porque a gente não vai usar mais. Agora a gente vai usar esse Canvas aqui, tá? Bom, dentro desse Canvas aqui, a gente pode colocar, por exemplo, eu quero colocar um retângulo com os cantos arredondados. Então a gente pode utilizar aqui o Rounded Rect, esse daqui. E aí eu posso colocar ele aqui, ó, né? Posso acrescentar esse meu retângulo aqui dentro. E aí eu posso passar para ele o eixo X, eu vou falar, por exemplo, 0, o Y também eu posso passar como 0. E aqui eu quero passar uma altura e eu quero passar uma largura para esse meu cartão. Eu vou trabalhar com medidas ali dentro de uma variável para facilitar, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma largura e para pegar essa largura eu vou usar o próprio Dimensions do próprio React Native, tá? Que aqui eu consigo dar um get, deixa eu só fazer a importação aqui, ó. Pronto, agora sim. E aí aqui, ó, eu consigo fazer um get em Windows. E aí eu consigo pegar aqui o widget. E aí eu vou criar aqui um widget, que aí eu vou deixar aqui 200, tá? Um valor fixo. Então só para eu ter duas variáveis já definidos esses tamanhos de largura e altura, para eu usar e facilitar. E eu vou usar ali as dimensões para poder pegar ali qual que é o tamanho da tela na largura, tá? E aí eu já vou descontar um 24 pixels aqui só para ter um recuo nas laterais, tá bom? E aqui eu vou colocar então essas medidas. Então para o meu widget eu vou colocar o próprio widget e para o meu widget eu vou colocar aqui o próprio widget também, tá? Beleza, vou salvar. Só que agora eu quero colocar um preenchimento aqui, né? E eu quero colocar um preenchimento linear. Então eu posso pegar aqui, ó, esse linear gradiente aqui, ó. E eu pego o linear gradiente, deixa eu só tirar isso daqui que ele acabou colocando por engano. E aí eu vou colocar aqui, ó, o meu linear gradiente, então, para definir qual vai ser o meu preenchimento aqui dentro, ó. Então, olha só, a gente está fazendo aqui um retângulo arredondado e dentro colocando o preenchimento. Percebe a lógica que a gente está usando aqui? Então eu crio o elemento e dentro vou colocar o preenchimento. Então aqui eu vou colocar, ó, que eu quero que o start seja... E aí tem uma função que ele tem aqui, que é para trabalhar com essa parte, né, de posição ali do vetor, né? Do desenho dentro ali do gradiente. Então eu vou usar ela aqui, ó, chama vec, tá? E aí eu passo aqui onde eu quero que comece, onde eu quero que termina. Posso passar a mesma coisa aqui para o end, só que aí eu vou colocar aqui para o end, ó, 256, 256. E aqui nas cores eu passo aqui um array com todas as cores que eu quero. Eu vou passar aqui, por exemplo, 5B, 9A, 93. Vou passar aqui também 2E, 64, 5F, por exemplo. Eu vou passar aqui também 40534D e por fim um 5B a 9A93. Pronto, vou passar essas cores aqui, beleza? E aí se eu salvar aqui, ó, ele ainda não apareceu para mim essa informação. Inclusive aqui, ó, deixa eu dar um reload aqui na minha interface para ele aparecer isso que eu estou fazendo ali, ó. Ainda não apareceu porque eu preciso setar uma largura e uma altura para o canvas, né? Esqueci desse detalhe. Então aqui, ó, eu vou usar o widget e o widget aqui, ó. Na verdade, eu vou usar ele aqui também no meu canvas para definir essa altura e largura, mas eu vou definir através do próprio style mesmo. Então, widget e widget. E aí, maravilha. Agora, se eu salvar, eu tenho lá meu quadrado desenhado lá. E aí você vai ver que ele tem esse gradiente aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então ele tem esse gradientezinho. Só que ele ainda não tá com os cantos arredondados. Mas eu posso passar aqui, ó, esse Rzinho e falar assim, olha, eu quero 10 aí arredondado nos cantos. Aí você vai ver que vai já aparecer aí uma bordinha arredondada em volta. Então, olha só que massa.
Tá vendo? Uma coisa muito comum, né, que os cartões de crédito têm é aquelas duas, por exemplo, tem marca de cartão que tem duas bolinhas, uma sobreposta à outra, né? A gente pode também pegar aqui, ó, um elemento de círculo, por exemplo, e desenhar. E aí, eu vou desenhar esse círculo aqui assim, ó. E aí eu vou colocar, por exemplo, que na posição CX, eu vou subtrair da largura menos 60, porque eu quero que ele fique lá no cantinho, e em Y, tá? Eu vou colocar 40. E eu vou colocar o raio dele de 20. E aqui eu vou colocar uma cor 4, ou melhor, D6 a 4,85. Deixa eu só corrigir aqui. E, olha lá, já apareceu uma bolinha. Aqui, ó, esse CX, esse CY é para você lidar com o posicionamento desse elemento dentro do canvas, né? Que o canvas é essa área onde a gente está fazendo todos esses desenhos. E eu quero fazer uma outra bolinha lá, então eu posso, ó, pegar aqui, ó, e duplicar, e aqui eu posso trabalhar na posição. Se eu salvar, tá uma em cima da outra. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, uma outra cor, 9854B, né? Olha lá, tá uma em cima da outra. Se eu recuar um pouquinho essa daqui, por exemplo, ó, eu vou recuar essa daqui para 50, olha lá. Tá vendo? Ela já recuou um pouquinho, mas eu posso recuar um pouco mais, 40, que aí já vai ficar meio que como se tivesse uma junta da outra ali, né? E aí, uma coisa muito legal que o React Native Skia também tem, é você trabalhar com grupos, então você pode fazer desenhos, agrupar esses desenhos para aplicar algo, uma regra, por exemplo, de mistura nesses dois elementos de uma vez. Por exemplo, olha que legal, vou pegar aqui, ó, importar o group, e eu vou envolver essas duas bolinhas por esse group. Deixa eu pegar aqui o group e beleza. Então, agrupei. Mas eu quero que no encontro dessas duas bolinhas, né, ali na intersecção, apareça uma mistura ali, né, nas cores. Então eu vou setar aqui, ó, um Blend Mode, e eu vou colocar aqui nesse Blend Mode, tem várias opções, ó. Tem um monte de opções, eu vou pôr um Overlay. E olha o que acontece, que massa. Ó, salvei, olha lá. Elas se misturam, as cores, né? E aí, lá no encontro delas, nesse detalhezinho aqui, ó, que é o encontro delas, a gente tem esse efeito super legal de sobreposição dessas duas bolinhas nesse efeito de mistura, né? Nesse Blend Mode. Você tem vários Blend Modes aqui, você pode usar. Eu vou deixar aqui como overlay. E perceba que eu coloquei no grupo, automaticamente, as duas elipses, né? Que estão ali dentro, recebeu essa estilização. Então, olha só, percebe que a gente está desenhando literalmente, né, uma espécie de um cartão de crédito, digamos assim. A gente está fazendo tudo utilizando, de fato, vetores, né? Desenhando aqui, de fato, isso sendo renderizado com muita rapidez ali na interface do nosso usuário, né? Mas a gente pode fazer ainda mais. Por exemplo, além de trabalhar com parte de gráficos, por exemplo, fazer ali o retângulo, as elipses, enfim, a gente também consegue trabalhar com textos aqui, tá? Utilizando o Skia. Ele tem aqui um carinha chamado de Use Font. A gente pode usar o Use Font para carregar fontes mesmo. Aqui, ó, esse Use Fonts. E aí, o que a gente pode fazer? Olha que legal que dá para fazer aqui. Eu posso fazer o download de uma fonte. Eu vou pegar do Google Fonts aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu acessar aqui o Google Fonts. Eu vou fazer download de uma fonte para carregar ela dentro da aplicação. Eu gosto de usar a Cairo, que é essa daqui, para esses tipos assim. Mas tem várias opções de fontes, mas eu vou usar a Cairo. Aqui, ó, eu vou fazer o download aqui dessa família. Pronto, eu vou lá direto na pasta. Deixa eu extrair aqui. E aqui, deixa eu pegar aqui o arquivo. Eu vou pegar a regular, essa daqui, ó. Então, eu vou pegar aqui a minha pasta, ó. Eu vou criar aqui dentro um assets. Eu vou trazer assets, tá? E vou criar uma pasta de fontes. Vou colocar aqui dentro. Perfeito. E aí, eu já vou criar aqui também a tipagem, @types. E aqui dentro, eu vou colocar já um ttf.d.ts para que eu já colocar já a tipagem, tá? Então, eu vou colocar aqui um declare modules *.ttf para ele não reclamar na hora que eu fazer a importação desse arquivo aqui. E agora, aqui dentro, ó, eu posso fazer a importação dessa fonte aqui,
que eu acabei de colocar aqui dentro. Vou chamar ela de Cairo mesmo. Cairo Font. Deixa eu corrigir aqui, ó. Import. Cairo Font from. E aí, 2 pontos barra, para eu chegar aqui em Assets, Fonts, para eu pegar aqui o Cairo. E aí eu posso usar aqui o Use Font para poder fazer o carregamento dessa fonte aqui na nossa aplicação. Então, olha que massa, a gente vai fazer o carregamento de uma fonte aqui diferente, externa, personalizada, né, para a gente utilizar aqui para desenvolver o nosso cartãozinho. Deixa eu deixar o dispositivo fixo aqui novamente. Então, olha só, eu vou trazer aqui essa fonte, tá? E aí, para carregar essa fonte, eu coloco aqui Use Font, qual é a fonte, e aí eu posso já definir um tamanho padrão, vou definir 16. Eu vou carregar ela dentro de uma constante chamada fonte, tá? E aí, é importante eu verificar se essa fonte já foi carregada ou não, tá? Então, eu vou usar assim, ó, fonte igual a nulo, tá? E aí, se for igual a nulo, eu vou mostrar aqui um componente que eu tenho, que é o de Active Indicator. Na verdade, eu chamei ele de Load Indicator, esse daqui. Esse componente nada mais é do que um load, é só isso, tá? Um Active Indicator, só isso, tá? Show, tá lá. Então, eu posso importar aqui, ó, esse elemento de texto, para poder renderizar texto aqui dentro. Se eu tentar fazer com o texto do React Native, ele não vai rolar, ó. Eu vou tentar usar um texto comum, tá? Do React Native, e você vai ver que o comum ele não vai rolar aqui dentro do Canvas. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, meu nome, Rodrigo, ó, e eu recarregar aqui a aplicação, ó, tá vendo, ó? O texto ele ainda não suporta aqui dentro do Canvas, tá? Esse texto comum do React Native, tá? Aí a gente tem que usar o texto aqui do próprio React Native Skia, que esse texto ele é próprio para ser renderizado dentro de área de Canvas, tá? E aqui a gente pode passar para o nosso texto algumas propriedades. Então, por exemplo, posição dele aqui em Y, vou setar 20, posição em X, vou setar 50, ou melhor, vou setar em X 20, em Y vou setar 50. Eu quero que esse texto fique bem no topo, então vou dar uma recuada nele. Aí a fonte, eu digo qual é a fonte que eu quero utilizar, que é essa minha constante, né? Que tem a fonte carregada. E também eu vou setar qual é a cor dele. Então, vou colocar, por exemplo, cor branca. E por fim, qual é o texto, né, que eu quero que ele carregue. Vou colocar aqui, por exemplo, o nome do banco. Sei lá, nome do banco? Ou, vamos pôr, operadora, né? Nome, operadora do cartão. Sei lá, qualquer nome aí. Só para a gente usar como exemplo. Eu já vou pegar e criar mais textos aqui. Vou pegar, copiar aqui, ó. Vou adicionar um outro texto. Esse outro texto aqui, eu vou colocar como se fosse um número, tá? Então, vou inventar um número aqui, ó, qualquer. Sei lá, vou inventar um número. E só vou mudar a posição dele. Esse daqui, eu vou usar o tamanho em Y na vertical e só descontar 90 para ele subir um pouquinho. Fonte ok, tamanho ok, beleza. E vou pegar aqui mais um pouco. Mais um texto. Por fim. Esse daqui, eu vou colocar como se fosse a data de vencimento. Então, vou pôr, por exemplo, 12 de 2024, tá? E aqui eu vou setar como 30. Beleza. E mais um texto só, pra gente já aproveitar o embalo que a gente está usando o texto. E eu vou colocar aqui, ó, o texto como sendo o cartão de crédito. Apesar que esse daqui, na verdade, seria a senha, né? Então, eu vou colocar... A senha não. A senha, né? Vou pôr 3 dígitos só. Então, beleza, ó. Esse daqui, no X, eu vou usar a largura como um parâmetro. Vou pedir para ele recuar. Então, eu estou usando a largura, pedindo para ele encostar lá e volta 60, por exemplo. E aqui eu vou usar a altura, pedir para voltar 30. Aqui eu vou deixar como 20, pego a altura e peço para ele recuar 30. E aí, beleza. Acho que já tem bastante texto aqui, ó. Vou salvar. Vou só recarregar aqui a aplicação novamente, para a gente ver tudo atualizado. Olha lá, operadora do cartão, o número do cartão, ali seria a data, né? E aqui seria, por exemplo, aquele código, né? A senha do cartão, enfim. Tá vendo? Ó? Então, olha só, esse texto é o específico para a gente renderizar texto dentro do Canvas. Outra coisa muito legal também que dá para fazer,
você consegue pegar uma forma geométrica, olha isso, você consegue pegar uma forma geométrica e pedir para o texto acompanhar essa forma geométrica, por exemplo. Vou te mostrar como fazer isso, tá? E para fazer isso, a gente utiliza aqui, ó, olha quanta coisa a gente já usou. Vou até quebrar aqui, né? É muita coisa para ficar uma coisinha embaixo da outra. Fica mais organizado, né? O que eu quero te mostrar agora é o text path, tá? E além do text path aqui, bom, vou usar o text path, né? Junto com uma forma geométrica. Então, olha só, text path, ok? E aí eu vou passar para o meu text path um texto. E aí eu vou colocar, por exemplo, cartão de crédito virtual, qualquer texto aleatório, tá? Além disso, vou passar para ele qual é a fonte que a gente vai usar, que é aquela fonte que a gente carregou, tá? E vou passar aqui também um path que eu quero utilizar. Nesse caso aqui, eu quero usar uma elipse. Então eu preciso criar esses parâmetros, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui no começo eu vou criar um círculo. Olha só que legal, eu consigo criar uma forma geométrica aqui, usando aqui o esquia, tá? Ponto. E aí eu consigo criar aqui de forma dinâmica essa forma geométrica. No caso eu quero criar um path, e aí eu coloco o make, e aqui eu digo, tá? É uma função, tá? Então meu círculo aqui ele vai receber um caminho que eu vou construir. E aqui, ó, eu posso adicionar agora um círculo colocando as medidas. Eu vou pôr essas medidas aqui, ó, 30 menos 10 e vou colocar 50. Rodrigo, meu Deus do céu, que números são esses? Que medidas são essas daí? A dica é, passa o mouse em cima e você vai encontrar, ó. Então, aqui você tem 3 parâmetros. Parâmetro número 1, qual que é o tamanho em X, em Y, e o terceiro parâmetro é qual é o rádio dela, né? O radius dela. Então é só você passar o mouse e você tem tudo sendo explicadinho, ó, tá vendo? Ó, centro do círculo em X, do Y, aqui o raio, né? E assim por diante. Então essa é a dica, caso você queira saber o que é cada parâmetro também, tá? É que eu já fiz isso várias vezes, inclusive para testar e utilizar essa biblioteca aqui junto com vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Agora, eu criei o círculo aqui, né, através desse código, e eu posso usar ele aqui, ó, como um path, como um caminho para o meu texto acompanhar. Eu vou colocar também uma cor para ele. Eu vou colocar... vou pôr branco também. E... ponho branco. Vou deixar como branco, tá? Então vou deixar com essa fonte, coloquei aqui o caminho. E beleza. Eu acho que eu vou deixar também aqui já com uma opacidadezinha, tá? Vou colocar aqui uma opacidade de 0.3, que equivale a 30%. E na verdade eu vou deixar ele com a cor preta, ó. Tá? E aí eu vou salvar. Então deixa eu dar um reload aqui e beleza, foi. Tá vendo? Olha lá onde tá. Tá vendo? Ele fez um círculo acompanhando o texto. Uma outra coisa também que a gente consegue, por exemplo, adicionar por exemplo, a gente consegue adicionar um blur, ó. Blur. O blur é um filtro que a gente consegue adicionar. Eu vou adicionar esse blur lá naquele texto lá, ó. A gente consegue adicionar, por exemplo, um blur. Eu vou colocar um blur aqui de 1. E aí, deixa eu dar um reload de novo, ó lá. Tá vendo? Ó, ele faz um efeito de deixar meio embaçado aquele texto, tá? Bom, então percebe que a gente fez praticamente um cartão de crédito completo aqui utilizando o React Native Skia. E esse é o poder dessa biblioteca. A gente criou tudo do zero, desenhando os elementos na tela. Então imagina só as possibilidades com essa biblioteca, você poder criar as coisas, criar elementos visuais. Então imagina só o poder dessa biblioteca, as possibilidades. Então é só colocar a tua criatividade aqui para desenhar elementos visuais na sua aplicação, tá? Com bastante performance. Então essa é a promessa dessa biblioteca. Claro, esse vídeo aqui eu quis testar aqui junto com você essa biblioteca, poder mostrar para você um primeiro contato, mas você pode continuar aí, claro, se aprofundando e também experimentando tudo que tem lá dentro. Você vai encontrar na documentação do React Native Skia um monte de outros elementos que você pode explorar, enfim, ali dentro. É uma biblioteca que promete aí muitas possibilidades, tá?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você gostou desse formato em que eu venho aqui testar uma biblioteca, que eu venho aqui trazer para você alguma novidade, porque foi exatamente o que eu fiz. Saiu lá a atualização da SDK do Expo, dei uma olhada lá, falei, essa biblioteca aqui é muito massa, hein? Bora testar ela? Vamos ver como que ela é? E trouxe ela aqui no formato de vídeo, essa experimentação para você, fazendo um exemplo. Então, se você gosta e gostou desse formato de vídeo, é super importante para nós saber se você gostou, até pra gente trazer mais vídeos desse formato. Então deixa aqui nos comentários, também deixa o seu like, compartilha para que mais pessoas conheçam essa biblioteca também. E claro, deixa aqui como sugestão assuntos para próximos vídeos também, enfim, tá? Eu quero voltar aqui ainda para falar dos outros destaques que essa atualização traz, tá? Tem muita novidade, então eu quero voltar aqui em outros vídeos para falar de outras novidades também, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até mais!